Boa tarde, grupo. Só para atualizar. Na semana passada a gente teve prova de substituto, tanto para medicina de família, que foi uma pessoa aprovada, não sei se eu já falei, mas teve da pediatria, que tinham 2 vagas, só teve uma candidata participando, e ela foi aprovada. Na clínica médica eram 4 vagas, tinham 4 candidatos, mas só foram 2 candidatos, e os 2 aprovados. Até para o Joel, se está sabendo, né, o pessoal da clínica, uma é gastroenterologista e o outro é cardiologista, tá? Que passou para a prova de clínica. A semana está rolando a prova de substituto. Foi para substituto ou substituto? Substituto. Aí agora a papelada está em andamento, acredito que daqui a 2, quer dizer, acredito, na próxima semana ou daqui a 2 semanas eles já vão poder estar atuando. Você sabe, pessoas de Macaé? Então, são de Campos, mas, por exemplo, a gastroenterologista, ela atua no HPM. Eu digo mais porque é da cardio, porque o pessoal, caso da prática, né, o pessoal tem... Mas ele já se disponibilizou. Depois em outro momento, amanhã eu queria conversar com você sobre isso, né? Uma proposta que eu tenho sobre o M6. Mas aí amanhã a gente conversa sobre, tá? Tranquilo, tem problema. Em relação... aí hoje, essa semana está acontecendo a prova do professor efetivo para oftalmologia, né? Então, isso daí já está em andamento. Que mais? De forma básica, ontem teve a conferência da Margarete do EMS, quem não teve acesso já está na nossa página, pode estar acessando, que foi um encontro interessante. Quem participou gostou muito, então acho que vale a pena. E outro informe é que na próxima segunda-feira a gente vai estar fazendo uma reunião com os discentes para falar um pouco mais sobre as aulas presenciais. E na próxima semana, na quinta-feira, a gente vai estar convocando uma reunião para a comissão do 1º ao 4º, que a gente tinha programado na primeira semana de dezembro. Já abro e falo para você, Paulo. Na primeira semana, seria da comissão do 1º ao 4º e do ciclo clínico, seria na primeira semana de dezembro. Mas como estão surgindo tantas coisas das aulas presenciais, a gente vai antecipar essa reunião. Então, na próxima quinta-feira, a gente vai estar convocando para a reunião da comissão do 1º ao 4º, e na sexta-feira, a reunião do ciclo clínico, só para vocês já estarem colocando nas agendas e repassando para os pares. Paula, pode falar. Oi, gente, boa tarde. Então, Luiz, ontem surgiu uma dúvida, porque, por exemplo, os outros cursos, eles já abriram no SIGA as turmas separadas, presencial e remoto, e o aluno já escolheu. Como a medicina ficou fora desses atos acadêmicos, porque já está acontecendo o semestre, a gente ficou um pouco na dúvida de permanecer só escrito remoto lá no SIGA, né, e a gente depois dá aula presencial. Aí a Célia estava lá no polo, conversou com a Samanta. Ela disse que a única opção seria a coordenação criar a disciplina e fazer inscrição individual, com as turmas, né, repassando as listas de quem vai para o presencial e fazer essa inscrição, porque a gente ficou com um pouco de receio de estar escrito lá só remoto, enfim, isso depois poder gerar algum problema. A gente pode voltar, porque isso daí, eu fiquei de falar com a Samanta, passei mensagem para ela hoje, só que na hora que ela estava disponível para conversar, eu estava em aula, eu não tive como falar com ela. Entendi. Então, assim, depois que terminar aqui, eu vou tentar falar com ela, até para ela me explicar isso, porque a gente poderia voltar a conversar, porque assim, como já passou o prazo, a gente poderia conversar na reunião da comissão, do ciclo, porque assim, algumas aulas no semestre passado teve presencial, mas não foi considerado remoto, mas assim, há um entendimento, uma data que a gente já tem registro que essa pessoa já cumpriu a parte prática. Sim. Então, a gente vai ter que pensar melhor, assim, o que vai ser mais viável e mais o que tem na nossa governabilidade. Porque também, se a gente for lançar, isso seria só em 3 disciplinas, né? Que eu estou imaginando, ou melhor, 4 disciplinas do básico que teria que fazer. Porque as outras, eu estava pensando em não mexer. Porque as do básico vão trabalhar também as teóricas. Então, por isso que eu estava imaginando trabalhar
se tiver que fazer essa alteração, é só trabalhar com as do básico, porque aí vai ter gente que vai fazer completo, né? Então, presencial. Então, é isso que eu estou vendo, a viabilidade. Aí eu comunico com vocês, como também o e-mail que eu falei na reunião com vocês que eu passaria, eu estou querendo fechar o mapa das salas para estar mandando um e-mail de orientação da coordenação. Já existe um informe no site da UFRJ Macaé, falando um pouco sobre essa questão das aulas presenciais, mas a gente daria um pouco de como que vai ser o fluxo, aquele termo de compromisso, a questão da vacinação, tudo isso a gente vai estar orientando, inclusive das salas de aula. Tá eu até tinha sugerido, de repente, para não ter o trabalho de abrir uma outra turma no SIGA, de repente trocar a palavra remoto para híbrido, mas aí eu não sei se vai ser adequado, porque ninguém está usando esse termo, né? Está botando realmente separado, presencial e remoto, as turmas separadas. Aí ela deu essa ideia. Enfim, quando você for falar com ela, provavelmente ela vai te passar essa informação, então. Então, na verdade, são 5 disciplinas, né? Biossal 1, 2, 3, mecanismo, farmaco geral. Aí eu não sei se a farmacoclínica também vai entrar no presencial. Não, a farmacoclínica não, mas a Biossal 1, lembra que vai fazer projeto piloto? Não vai estar... tá. Não vai ser de maneira intensa. Então, Biossal 1, acho que dá para... Ok. Tá? Então, esses são os informes. Algum membro gostaria de dar algum informe? Já temos quórum, né? O Luiz, não, porque a Viva é suplente do professor João. Então, ainda falta um. Mas assim, o Cláudio está aqui pela... Olha só, tem um Cláudio. Contando o Cláudio... Não, então, é porque ele não confirmou, né? Então, não sei quem é o Caim aí, Santa Terezinha. Santa Terezinha é o Cláudio. Agora, só que o cara não está falando. Deixa eu ligar para ele. É o Cláudio aí, não disse? É que eu estava com problema. Oi. Boa tarde. Boa tarde. É que eu estava com problema aqui. Oi. Não, pode falar. Meu celular está com pouca carga. Eu vou entrar pelo computador, porque eu cheguei em casa agora. Tá, mas estou aqui. Okay. Pronto. Tá. É isso. Vou desligar e entrar pelo outro. Valeu. Tá, ok. Então a gente aguarda, hein? Então vamos aguardar para a gente começar. Mas você já pode compartilhando a tela. Alguém tem algum informe? Eu vou ligar em paralelo. Faz de conta que eu já estou aqui. Pronto. Eu vou ligar. Tá bom, ok. Tá. É que eu tô Alguém tem mais algum informe? Então, Bárbara, coloca onde a gente parou, por favor. Essa pendência aqui... que a Paula ficou de trazer hoje, né? Então, vamos nesse ponto, e aí depois a gente continua. Só para quem está chegando, hoje é o 5º encontro sobre regimento, né, pessoal? É isso? Eu já perdi a conta, é o 4º ou 5º encontro sobre regimento, e que no último encontro, a gente foi uma questão levantada pelo Joelson, porque antes eram 3 departamentos, né? Com a divisão do departamento de clínica em departamento de clínica, cirurgia e materno-infantil, foi pensado também, até porque aí com isso a representatividade do básico ficou menor. Então, com isso, a Paula e o João ficaram de conversar com os pares e para ver o que eles têm de proposta. E aí eles ficaram de trazer hoje. Quem quer falar? Paula ou João? Posso falar. Então, ontem a gente se reuniu, né, e a gente decidiu que o departamento vai continuar sendo o mesmo, né, porque foi por isso que a gente lutou até agora, de permanecer unido. Enfim, se a gente se dividisse, ia contra tudo que a gente vem lutando desde o início desse processo de institucionalização. Agora, daí surgiu uma outra sugestão, né? Não sei se dá para descer um pouquinho, Bárbara,
Da gente aumentar... Não, deixa eu um pouquinho, ficar entre uma página e outra. Aumentar, ao invés de um representante dos associados e um representante dos adjuntos, a gente aumentar para 2. Porque, de acordo com o Estatuto da UFRJ, aí nessas duas, né, o item 7 e o item 8, eles podem ter, então, 2 representantes dos docentes associados e 2 representantes dos docentes adjuntos. E aí, dessa forma, a gente poderia lutar por, pelo menos, mais representatividade do básico na congregação. Se o João quiser falar mais alguma coisa também. Eu não, só queria complementar. Quer dizer, primeiro, boa tarde para todo mundo. Que eu estou aqui com o Estatuto aberto, né? Na verdade, essa sugestão ela surgiu realmente porque no artigo 29 do Estatuto da UFRJ, né, ele define a composição da congregação. E foi justamente daí que surgiu essa sugestão, porque no Estatuto, realmente, ele coloca aqui 2 representantes de professores associados e 2 representantes de professores adjuntos na composição da congregação e até 5 representantes dos professores titulares também, né? Só a título de informação para todo mundo. Então, por isso que surgiu essa sugestão, né, de seguir o Estatuto e aumentar o número de representantes dessas 2 classes. O que, na verdade, faz todo sentido, porque, normalmente, com o passar do tempo, né, são as classes docentes que têm um número maior mesmo de representantes dentro do Instituto. Mas eu tenho uma dúvida. Se vai aumentar de docentes associados e adjuntos, não tem que aumentar de assistentes também, não? Não, então, é uma vaga só. Isso. Exatamente. Pelo Estatuto, seria uma vaga para assistente e 2 vagas para associado, 2 para adjunto e 5 para titular. Eu acho até que valeria aí, eu acho que a gente nem discutiu isso, né, João? Mas valeria colocar um número aí para titular, né? Obedecendo, então, o que a UFRJ determina, né? Então, deixa eu ver se eu entendi. A proposta de vocês é passar 2 representantes docentes associados e 2 representantes docentes adjuntos. É isso? Isso. A proposta que foi discutida na reunião do básico foi essa. Essa questão dos docentes titulares, a gente... Na verdade, eu acabei de ver aqui no Estatuto que tem também uma definição de número, mas a gente não discutiu isso lá na reunião, não. Uhum. Então, tem o Joelso escrito e tem um comentário do Peter. Eu queria... O comentário do Peter foi antes, eu gostaria que o Peter falasse. Peter, fala aí do que você está colocando, que eu não entendi. Boa tarde a todos. Então, eu estou aqui como componente do GT, do regimento. Bárbara, você poderia subir um pouco aí o texto? Porque, Luiz, nós, quando a gente elaborou o texto do regimento, a gente colocou como congregação, né? Isso. Mas você lembra que depois que o professor, o Márcio, que está auxiliando, ele fez a leitura do documento e ele nos orientou de que o termo congregação só pode ser utilizado para as faculdades de escolas, isso de acordo com o regimento da UFRJ. Então, no nosso caso, esse corpo colegiado, né, deliberativo, não pode ser chamado de congregação. Então, já faço a recomendação que altere aí no texto aí dessa parte do regimento. Mas essa parte eu não lembro de ter comentado, não. Eu lembro de outras coisas, de não ter amarrar, mas essa parte, sinceramente, eu não lembro. Eu acho que você que trouxe isso pra gente, Luiz. Foi mesmo, Luiz. Gente. Eu posso até resgatar para ver se você mandou por texto ou se a gente falou. Porque eu lembro que eu comentei que cada instituto do Centro Multidisciplinar está adotando um termo. Tem gente que está adotando congregação, tem gente que está adotando conselho, tem gente que está escolhendo programa em vez de departamento. Então, não existe uma coisa linear nesse sentido. Que aí depois o termo aí, a gente pode mudar, se for o caso, congregação ou não congregação, né?
Isso daí a gente pode estar vendo posteriormente, até porque esse processo todo, até para atualizá-los, esse processo todo, ao fechar o regimento aqui, a gente vai submeter ao CDI que vai para o Conselho Universitário. No Conselho Universitário vai passar pelo um grupo lá que entende dos regimentos. E aí eles vão estar colocando, caso a gente esteja alguma coisa incoerente. Mas em relação a essa questão da congregação, assim, engraçado, eu não lembro. Achei aqui o texto que você encaminhou, o texto do professor Mack. As unidades em Macaé foram criadas como órgãos suplementares. Tá. Nesses não há congregação, e sim conselho deliberativo. Então tá. Então a gente vai ter que mudar tudo. Eu não lembrava dessa parte, né? Não lembrava mesmo. Então, muito bem lembrado. Então, e aí? E agora? Agora eu já... não, tá sim. Beleza. Pode falar. Não, eu acho que em relação a isso é só mudar o texto aí, congregação. Não, mas com isso muda... eu acho que não. A composição, acho que não. Acho que é o que o João está colocando aí mesmo, de acordo com... É o que eu imagino, né? De acordo com o estatuto da universidade. Tá. Joelson. Aí depois, Bárbara, é só lembrar para a gente corrigir tudo isso no texto, porque tá tudo congregação. Mas então, vai lá, Joelson. É só mudar o Conselho Deliberativo. Só queria voltar ao que Paula falou. O que vocês estão propondo, então, Paula, não é vocês terem um número maior de representantes do departamento do básico. É aumentar a representação dos adjuntos associados, e aí provavelmente já teria maior representação do básico, porque são os... Sim, porque a nossa ideia inicial, que até surgiu do seu comentário na reunião passada, que se de repente ficasse 4 representantes, né, do departamento do básico para equiparar com os outros departamentos. Só que a gente não achou que isso fosse de acordo com essas regras da própria congregação da UFRJ, né? Então, alguns professores já acharam que isso não vai passar, que não está dentro dessa conformação original do UFRJ, entendeu? Porque, Joelson, no estatuto, os cargos, né, vamos dizer assim, que as cadeiras, melhor dizendo, que fazem parte da instância deliberativa, seja a congregação ou outra, eles são muito bem definidos, né? Então, essa questão de terem 4 representantes do básico, assim, não funciona como funciona para a gente no colegiado de curso, né, que a gente pode definir qual é o número de representantes de cada área que vai ter e tudo mais. No caso do estatuto, como o cargo é muito definido, a gente não observou uma forma de incluir mais representantes, a não ser que a gente tivesse mais departamentos, aí, mais chefes de departamento, né? Então, por isso que a gente... depois da discussão, achou melhor apresentar essa proposta de aumentar o número de representantes de associados e adjuntos, que está dentro do estatuto, e dá a possibilidade de aumentar a representação do básico também. Provavelmente vai resolver, porque, na verdade, quem vai ser adjunto associado vai ser muito mais maciçamente o pessoal do básico. Né? Tá. João, você levantou a mão também? Ele levantou e abaixou. Não, eu levantei sim, eu ia só fazer um comentário sobre essa questão que o Peter falou, mas depois, quando ele fez a outra fala dele, aí eu entendi, aí eu abaixei. Tá, ok. Então vamos colocar em votação. Tem alguém tem alguma outra sugestão para esse item? Luiz, vai, fale. Deixa eu só falar o seguinte, com essa questão de adjunto, de associado, eu penso ao longo dos anos, na evolução aí da universidade. Vão ter outros colegas também que não estão no ciclo básico, bem, pelo menos eu espero que isso aconteça, né? Que vão alcançar a questão de serem associados, adjuntos, sei lá o quê. E aí não vai diminuir futuramente a representação do básico, não? Não teria como, de alguma forma, específico para o básico, para futuramente a gente não ter que discutir de novo, agora e o básico não ter representação. Estou falando pelos meninos aí do básico mesmo, entendeu? Mas uma coisa que acontece, o regimento não é uma coisa engessada, né? Daqui a alguns anos
a gente vai ter que reformular o regimento. Não tem, porque vai ter um outro formato, o Instituto, assim, espero, vai estar maior, e talvez a gente vai ter que redefinir algumas coisas. Vão aparecer novas regras na universidade, talvez, e a gente vai ter que repensar. Então, assim, eu acho que nada é fechado totalmente. Eu acho que, por exemplo, durante uns 3 ou 4 anos, talvez isso daqui garanta a representatividade. Acho que talvez daqui a 4 anos, talvez não. É o que eu imagino, né? Mas aí, se vocês acharem uma outra proposta, a gente coloca aqui em votação. E quem sabe até o básico depois queira se dividir também, né? Eu concordo com o Luiz, que no futuro essa estrutura talvez não seja mantida, mas no primeiro pensamento foi a única sugestão que surgiu. Tranquilo, beleza. Se contempla vocês, para mim tá ótimo. Então tá. Então, assim, quem não é a favor... acho melhor marcar no chat. Então, assim, quem é a favor da proposta da Paula, né, que a gente passaria de 2 representantes docentes associados e 2 representantes adjuntos, eu peço que marque de acordo no chat. E quem não for ou se abster também se manifeste no chat. Então, eu peço para os membros do colegiado se manifestarem no chat. Então, já temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já está aprovada, tá? A proposta. Então, vamos seguir, Bárbara. Então, só peço para fazer a alteração. Ótimo. Ok. Foi aonde que a gente parou? Nesse promover a consulta, é isso, Bárbara? Só me atualiza. Aqui, vocês ficaram de verificar sobre essa lista tríplice, né? Se ocorreria dessa forma mesmo, se ocorreria a consulta e tudo mais. Assim, houve um questionamento nesse item. Promover a consulta à comunidade e compor uma lista tríplice para a escolha do diretor do Instituto de Ciências Médicas. Alguém tem alguma proposta em relação a esse item? Eu não me lembro quem levantou, mas... Também não lembro. Eu lembro que teve uma discussão sobre todo o maquinário que seria utilizado num processo desse, né? Assim, todo o envolvimento para promover essa consulta à comunidade, assim, se isso realmente seria necessário. Ficou marcado porque foi um questionamento, né? Assim, as pessoas ficaram de verificar. Mas, sim, né? Então, grupo, eu quero que alguém que quer se manifestar em relação a esse item, está em desacordo com esse item, peço que se manifeste. Senão a gente segue. Então, vamos seguir. Ninguém se manifestou. Então, homologar a indicação de coordenadores de graduação. Deixa eu finalizar. Ok. Homologar a indicação de coordenadores de graduação, extensão, pesquisa e pós-graduação e chefes de departamento. Homologar os planos departamentais de trabalho dos docentes e técnicos. Apreciar e homologar os projetos de pesquisa e extensão. Designar representantes da direção do Instituto de Ciências Médicas. João, só peço para você desligar seu som, ou você quer falar alguma coisa? Eu parei aonde? Designar, não foi? Designar representante de direção da direção do Instituto de Ciências Médicas junto a outras unidades, centro ou equivalentes e administração superior da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Homologar as indicações de representantes do Instituto junto a outras unidades, centros ou equivalentes e administração superior da Universidade Federal do Rio de Janeiro, os quais sejam eleitos por seus pares. Reelaborar
o regimento do Instituto e assim como das suas alterações. Elaborar o regimento do Conselho Superior e suas alterações. Apreciar e deliberar sobre propostas de criação, extinção e transformação de departamentos e suas respectivas disciplinas. Apreciar e homologar... João, pode falar. Não, é só no item do Conselho Superior, né? A gente está usando o Conselho Deliberativo agora, não é isso? Na realidade, vai ter que mudar tudo no texto. Não, é só para chamar a atenção, não precisa mudar agora. Só... Tá, ok. Apreciar e deliberar sobre propostas de criação, extinção e transformação de departamentos e suas respectivas disciplinas. Apreciar e homologar relatórios das comissões julgadoras de concursos e decidindo empates, recursos e casos omissos. Apreciar possíveis convênios nacionais e internacionais, deliberar sobre propostas de solicitação de vagas para concursos de docentes, alocação de pessoal técnico administrativo, deliberar sobre propostas de solicitação para contratação de docentes, substitutos, visitantes e colaboradores, deliberar sobre a criação e fusão, atribuição de área física, ampliação, redução ou fechamento de laboratórios e departamentos em conformidade com este regimento. Deliberar sobre contratação de docentes e pessoal técnico administrativo. Escolher 3 dentre os nomes indicados pelo departamento para serem incluídos na comissão julgadora de concurso para magistério e eleger para integrá-la 2 docentes do centro respectivo e de categoria não inferior à da vaga para a qual se realiza o concurso. Apreciar em grau de recurso decisões dos departamentos, aprovar o regimento do Conselho Departamental, zelar pelo cumprimento do Estatuto e Regimento Geral da Universidade Federal do Rio de Janeiro, deste regimento e dos departamentos. Só para quem está chegando hoje, assim, como a gente já tem feito essa forma de trabalho, eu vou lendo, aí se alguém tiver algum destaque, peço para que levante a mão para a gente parar e rever o texto, tá bom? Enquanto eu vou lendo e ninguém está contestando, há um entendimento que está aprovado, tá bom? Subseção 2, da direção geral. A direção do IC é constituída pelo diretor e vice-diretor, que devem ser docentes efetivos do corpo docente do Instituto de Ciências Médicas, lotados e localizados nesta unidade. O diretor será docente escolhido em consulta à comunidade do Instituto, respeitada a legislação vigente e o Estatuto da UFRJ. Aí eu levantei essa questão porque, assim, respeitada a legislação vigente, já não está incluso o Estatuto, o regimento? Será que não é porque não é um detalhe que não precisa ter, né? E se for mantido o Estatuto, por que não também o regimento? Porque um é complementar do outro, né? É uma questão que estou levantando para o grupo, queria saber o que vocês acham. Mas qual é a proposta, Luiz? Eu queria tirar o Estatuto da UFRJ, porque a legislação vigente já não está incluso o Estatuto da UFRJ? Posso falar? Pode. Então, naquele dia que a gente conversou sobre isso, eu não pensei no que a gente está vivendo agora. Por exemplo, várias excepcionalidades foram criadas por conta da pandemia que não estão dentro, né, do Estatuto da UFRJ. Então, eu acho que deve ser pensando nessas questões, que aí não vai mudar o Estatuto só para atender uma excepcionalidade. E aí a gente fica só respeitando as leis federais mesmo, as leis e normativas, que é o que a gente está fazendo agora para muitas questões. É porque o vigente eu estava entendendo como um todo, não só da federal, mas também da UFRJ, né? Por isso. Mas a gente pode... Aí, se for mantido o Estatuto, minha proposta é que coloque também o regimento. Ou vocês acham que é... Pode ser. Então, eu vou mudar minha proposta que inclua também o Estatuto e o regimento. Alguém gostaria de
de falar sobre isso, mais sobre esse item, senão Mas a gente coloca a votação. Vai, Fábio. eu acho que esse artigo ele fala justamente de como vai ser escolhido, né? Então, eu acho que é algo redundante dizer que tem que respeitar o regimento do próprio artigo que fala do regimento de como vai ser escolhido o diretor. Não acha? O regimento da UFRJ. Ah, tá. Ok. Ok, certo. Desculpa aí, interpretei errado sua fala. Tá. Aí eu queria saber se alguém gostaria de falar mais sobre esse item, para a gente colocar em votação. Então, quem tiver de acordo de incluir também o estatuto e o regimento da UFRJ. Nesse item, eu peço que coloque no chat de acordo. E quem não tiver, aí coloque desacordo, eu concordo, ou abstenção. Então, votação aberta. Bárbara, não precisa repetir o UFRJ, pode botar estatuto e regimento da UFRJ. Aprovado, então vamos seguindo. A direção-geral do Instituto compete representar o Instituto de Ciências Médicas na Universidade Federal do Rio de Janeiro e fora dela, convocar e presidir reuniões do Conselho, exercendo votos de qualidade, promover e superintender as atividades do Instituto de Ciências Médicas, estimular a participação do Instituto de Ciências Médicas em atividades nacionais e internacionais de ensino, pesquisa e extensão, propondo representantes do Instituto de Ciências Médicas para essas atividades a serem apreciados pelo Conselho. Submeter ao Conselho o plano político pedagógico dos cursos de graduação e pós-graduação, junto aos respectivos chefes de departamento e coordenadores de curso. Superintender a administração dos bens patrimoniais do Instituto de Ciências Médicas, execução orçamentária e prestação de contas. Buscar garantir, junto aos órgãos superiores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a infraestrutura adequada para as atividades de ensino, pesquisa e extensão, conforme o planejamento anual de cada departamento do curso de graduação e da unidade. Praticar atos administrativos dos servidores, docentes, técnicos administrativos e pessoal associado ao Instituto, observando as normas gerais da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Propor atos administrativos de contratação, dispensa, afastamento e mobilidade de pessoal. Assegurar a execução do regime didático e planos de trabalho. Acompanhar os relatórios departamentais sobre o cumprimento de cargas horárias e os preceitos éticos constitucionais em comum acordo com cada departamento envolvido, propor ao Conselho sindicâncias e inquéritos administrativos, quando for o caso, constituir comissões ou grupos de trabalho para tarefas específicas, conferir grau, prêmios e outras dignidades escolares de acordo com os dispositivos regimentais, assinar diplomas e certificados juntamente com o reitor, apresentar às instâncias superiores relatórios dos trabalhos do Instituto de Ciências Médicas, quando solicitados, expedir portarias, ordens de serviço e avisos e instruções, cumprir e fazer cumprir o Estatuto, o Regimento Geral e Código Disciplinar da Universidade Federal, este regimento, bem como as decisões administrativas. Subseção 3. Das coordenações. A coordenação de pesquisa e pós-graduação é constituída pelo coordenador e seu substituto eventual, que devem ser docentes efetivos do corpo docente do Instituto de Ciências Médicas ou servidor técnico administrativo com doutorado, preferencialmente em regime de tempo integral e com dedicação exclusiva, que seja lotado e localizado nesta unidade. Queria saber se alguém gostaria de continuar a leitura, que eu estou ficando sem fôlego. Alguém toparia ler, continuar lendo? Alguém do GT, pelo menos? Não?
Eu vou ter que continuar mesmo. Então, tá. A coordenação do curso de pesquisa e pós-graduação compete representar o Instituto de Ciências Médicas nos fóruns que envolvam a área de pesquisa, pós-graduação e inovação tecnológica, organizar e acompanhar o programa de iniciação científica, incluindo gestão da plataforma PINC, no que diz respeito a orientadores e discentes que desenvolvam suas atividades no campus da Universidade Federal do Rio. Organizar... João, pode falar. Ali no título tem um erro, no artigo 17. A coordenação de pesquisa e pós-graduação compete, sem curso. Tem um curso. Tá. Isso. Então, e uma coisa que foi sugerida na reunião do básico foi incluir inovação no nome dessa coordenação. Coordenação de pesquisa, pós-graduação e inovação. Pesquisa, pós-graduação e inovação. Isso. É isso. Então, alguém tem mais alguma proposta em relação a esse item? Então, eu peço que as pessoas se manifestem, se concordam como de acordo no chat, ou não concordo, ou abstenção. A votação é aberta. Ok, aprovado. Então, vamos continuar. Bárbara, paramos aonde? Me ajuda aí. Ok, obrigado, Bárbara. A coordenação de pesquisa e pós-graduação e inovação compete. Organizar e acompanhar o programa de formação em pesquisa médica, incluindo mediação entre o Instituto de Ciências Médicas e programas de pós-graduação, montagem de bancas de avaliação e seleção de discentes e incentivar a participação de discentes e orientadores. Apoiar e participar na construção de propostas de novos programas de pós-graduação, fomentar e apoiar a realização de acordos de cooperação e inovação técnico-científica e cultural com outras instituições nacionais ou internacionais, incentivar e apoiar a participação de docentes em editais de fomento e pesquisa e inovação de agências regionais, nacionais e internacionais, informando sobre as condições destes editais. Auxiliar de forma complementar às propostas de implantação de grupos e linhas de pesquisa, estimular a participação do corpo acadêmico nos eventos científicos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com ênfase na Semana de Integração Acadêmica da Universidade e o Simpósio de Pesquisa e Extensão do Instituto de Ciências Médicas. Incentivar e avaliar a forma de complementar as propostas de eventos científicos no âmbito do Instituto de Ciências Médicas. Intermediar a relação do Instituto de Ciências Médicas com as instâncias superiores do Centro Multidisciplinar da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Macaé, e da Universidade Federal do Rio de Janeiro nas temáticas referentes à pesquisa e pós-graduação. Viabilizar junto à direção da unidade e órgãos. Ok, João, fale lá. É só para colocar o nome do centro da forma correta, né? Centro Multidisciplinar, UFRJ Macaé. Boa. Ok. Então, assegurar aos docentes ampla liberdade na escolha de seus temas de investigação, participar de discussões que visem assegurar parte do orçamento destinado ao Instituto de Ciências Médicas para suporte financeiro aos projetos propostos em forma de manutenção da infraestrutura e equipamentos dos laboratórios. Promover a integração dos projetos e atividades de pesquisa com atividades afins de ensino e extensão universitária. Incentivar a criação de novas linhas e grupos de pesquisa na pesquisa clínica e observacional, na área de saúde coletiva, nas ciências básicas da saúde e na interface básico clínico e saúde coletiva. Apoiar e acompanhar a gestão dos programas de pós-graduação vinculados ao Instituto de Ciências Médicas.
João, tá, já desligou. Incentivar... João, peço para desligar seu som, tá? Incentivar e colaborar com a divulgação ampla dos projetos de pesquisa conduzidos pelo Instituto de Ciências Médicas. Desenvolver ações estratégicas que promovam o crescimento da área de pesquisa dentro do Instituto de Ciências Médicas. Elaborar, juntamente com o corpo social, a política de pesquisa do Instituto de Ciências Médicas. 18º artigo. A coordenação de extensão é constituída pelo coordenador e seu substituto eventual, que devem ser docentes efetivos do corpo docente do Instituto de Ciências ou servidor técnico administrativo, preferencialmente com doutorado, preferencialmente em regime integral e com dedicação exclusiva, que seja lotado ou localizado nesta unidade. A coordenação de extensão compete representar o Instituto de Ciências Médicas nos fóruns que envolvam a área de extensão, mapear e manter um banco de dados atualizado sobre as atividades de extensão existentes no Instituto de Ciências Médicas, fomentar o desenvolvimento de novas atividades de extensão, apoiar os docentes e técnicos no processo de elaboração e formalização de atividades de extensão, aprovar e encaminhar para o Conselho do Instituto. Aí depois só marcar aí Conselho Deliberativo, né? Só para ficar claro. Conselho Deliberativo, projetos e demais ações de extensão para deliberação, incentivar a participação das comunidades acadêmicas do Instituto de Ciências Médicas em editais de fomento à extensão das agências regionais, nacionais e internacionais, informando sobre as condições desses editais, coordenar eventos que promovam o desenvolvimento de ações extensionistas, aplicar e promover os principais extensionistas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, atuar de forma articulada com a política de extensão da Universidade Federal do Rio de Janeiro, idealizar, coordenar, atuar, participar, colaborar e divulgar ações de extensão realizadas pelo Instituto no âmbito de outras unidades do Centro Multidisciplinar, aí botar o FRJ Macaé, Bárbara, aí, lembrado pelo João, da Universidade Federal do Rio de Janeiro e outras instituições, incentivar a criação de novas ações extensionistas associadas às áreas clínica básica, saúde coletiva, interface básico-clínica e saúde coletiva, promover e garantir a integração com ensino e pesquisa, incentivar e valorizar a participação dos discentes em atividades de extensão, participar de discussões que visem assegurar parte do orçamento destinado ao Instituto de Ciências Médicas para suporte financeiro das ações de extensão propostas, assegurar aos docentes ampla liberdade na escolha de seus temas para ações extensionistas, incentivar a participação dos docentes, discentes e técnicos atendidos em eventos extensionistas internos e externos, com ênfase na Semana de Integração Acadêmica da Universidade Federal do Rio de Janeiro e Simpósio de Pesquisa e Extensão do Instituto de Ciências Médicas. Incentivar e avaliar de forma complementar as propostas de eventos extensionistas no âmbito do Instituto de Ciências Médicas. Articular com entidades públicas e privadas para a viabilização de parcerias visando a inserção do corpo social, discentes, técnicos e docentes em atividade de extensão. Incentivar e colaborar para a divulgação ampla dos projetos de extensão conduzidos pelo Instituto. Subseção 4. Do órgão colegiado de graduação. O curso de graduação em medicina terá a coordenação de suas atividades didáticas assegurada por um órgão colegiado presidido por um coordenador, sendo este docente médico localizado no Instituto de Ciências Médicas. O coordenador será designado pelo diretor deste Instituto de Ciências Médicas, ouvidos os departamentos e aprovado pelo Conselho Deliberativo, tá, Bárbara? Só para trocar aí. Ao coordenador do curso de graduação compete convocar e presidir reuniões do colegiado do curso de medicina. E aí eu incluí o NDE. O NDE foi esquecido. Aí o pessoal que está no GT, a gente esqueceu de incluir o NDE aí, né? Que também o coordenador do curso acaba presidindo o NDE. Eu queria saber se todos estão de acordo, ou se alguém gostaria de levantar em relação a essa questão. Então, assim, então, para ficar como registro, eu peço que, se todos estão de acordo, incluir NDE, que manifeste de acordo no chat aqui, para a gente estar registrando isso também.
Então, aprovado. Aí depois a gente, Bárbara, depois só lembrar, a gente escreveu o que é NDR, só para ficar bem claro, né? Embora está claro para todo mundo aqui, mas como é um regimento, quanto mais claro, melhor. Só para marcar, não precisa ser agora. Responder pela normalidade da administração do curso perante a direção do Instituto, entender se com... Oi, Cláudio, pode falar. Tem que botar um hífen aí, entender-se, hífen se, senão fica a condição adversativa. Se. Entender-se, tá. Tem que botar Ouviu? o hífen. Entendeu, Bárbara? Tá. Entender-se com os chefes de departamento que participe da administração do curso em tudo que este se refira. Solicitar ao diretor providências ao regular funcionamento do curso, representar o curso na área universitária e fora dela, promover e superintender a divulgação das atividades do curso, estimular a participação do curso em reuniões culturais, nacionais e estrangeiras, propondo os nomes que a represente no conselho gestor, submeter à direção do Instituto de Ciências Médicas o plano diretor de curso ou do curso? Eu estou na dúvida agora. Diretor... O plano diretor, eu acho que é do curso, né? Como ninguém falou, então concordo. Então, com as respectivas propostas de orçamento. Solicitar à direção do Instituto de Ciências Médicas serviços de execução de obras, aquisição de bens móveis, observando as normas estabelecidas pelo órgão próprio da universidade. Zelar pelo projeto político-pedagógico do curso de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, responsabilizar-se pelo currículo do curso de Medicina, propondo... Josi, você gostaria de falar que fica mais fácil? Fala aí, por favor. Você quer levantar alguma questão? Então, Luiz, veio uma representante de outro GT, de outro curso, veio a mim, semana passada, e levantou a questão do setor de técnicos operacionais. Segundo ela, já tinha sido aprovado pelo Consune, e quem não fosse técnico, que não exercesse as funções específicas administrativas, poderia estar lotado nesse setor de técnicas operacionais. No caso, a Bárbara seria lotada no Instituto e eu, no caso, seria só atuante se eu escolhesse ficar nesse setor de técnicas operacionais. Então, eu acho que para alguns técnicos que não são administrativos em suas funções essenciais ou específicas, eles podem ficar nesse setor. Mas ainda não sei se isso está correto ou não. Não é uma informação oficial, assim, eu não tenho nenhum documento referente a isso. Só uma questão que foi levantada por ela me passou e falou no corredor, mas parece que existe a possibilidade disso sim. Mas aí... Não, tudo bem, mas aí minha sugestão seria de você trazer... porque a gente não deve terminar o regimento hoje, mas assim, você trazer no próximo encontro uma coisa concreta, até para a gente pensar sobre isso. Nesse momento, a gente não tem... mexer nisso agora, não vejo... eu só estou falando a questão, eu só estou levantando a questão, até porque eu não tenho informações documentadas para referente a isso. Mas, então, essa demanda é para você, então, para o próximo encontro, tá bom? E existe a possibilidade, então, no caso, isso não sei se vai ser incluído, porque não sei se cabe inclusão ou não. Tá bom. Okay. Para mim, então, tá ok. Tá bom, então essa é uma demanda para você, tá? Vou você trazer no próximo encontro. Tá ok. Eu parei aonde? Foi aqui no
submeter à direção do Instituto de Ciências Médicas o plano diretor do curso para as respectivas propostas de orçamento, solicitar à direção do Instituto de Ciências Médicas serviços de execução de obras e aquisição de bens, observando normas estabelecidas pelo órgão próprio da universidade, zelar pelo projeto político-pedagógico do curso de medicina da UFRJ Macaé, responsabilizar-se pelo currículo do curso de medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, de Macaé, propondo e conduzindo a execução de suas respectivas reformas a serem propostas ao Conselho. Assegurar a execução do regime didático, especialmente no que se concerne a programas e horários. Harmonizar os horários de trabalho propostos pelas áreas temáticas. Apontar aos respectivos departamentos eventuais problemas com respeito ao cumprimento de cargas horárias e os preceitos éticos constitucionais encaminhados à direção e ao Conselho, quando for o caso. Sindicâncias e inquéritos administrativos. Constituir comissões ou grupos de trabalho destinados à realização de tarefas específicas do curso de graduação. Apresentar ao Conselho Deliberativo, Bárbara, só para lembrar, relatório anual dos trabalhos do curso, ou, se solicitado, relatórios parciais. Desempenhar os demais atos inerentes ao cargo, de acordo com o disposto no Regimento Geral da Universidade e o Regimento do curso. Expedir portarias, ordens de serviço e avisos e instruções. Cumprir e fazer cumprir o Estatuto, o Regimento Geral e o Código Disciplinar da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Regimento do curso e outras normas legais, bem como decisões administrativas. Subseção 5, das chefias e dos corpos deliberativos dos departamentos. As chefias do departamento competem orientar e dirigir as atividades do departamento, convocar reuniões departamentais e presidi-las exercendo votos de qualidade, representar o departamento no conselho, levando as requisições e deliberações do mesmo, zelar pela eficiência do ensino, pesquisa e extensão desenvolvidos pelo departamento, viabilizar junto à direção da unidade e órgãos superiores da Universidade Federal do Rio de Janeiro a criação da infraestrutura adequada para as atividades de ensino, pesquisa e extensão do departamento, assegurar que os docentes atuem nas áreas de ensino que foram admitidos e ou que atendam demandas do ensino que estejam sob responsabilidade do departamento, assegurar que os docentes, as docentes, ampla liberdade na escolha de seus temas, aí tem DD, né? De investigação, tirar só um D, tá, Bárbara? De investigação em pesquisa e de extensão. João. Assegurar aos docentes, né? Ah, tá certo, tá certo. Mas aí tira o quê, né? Isso, assegurar aos docentes. Tira o quê, tá, Bárbara? Isso, então. Ok. Colaborar com a coordenação de graduação, coordenação de pesquisa e pós-graduação, coordenação de extensão do Instituto de Ciências Médicas. Aí, aqui, a coordenação de pesquisa e pós-graduação, eu não lembro o nome, coordenação de pesquisa, pós-graduação e inovação, é isso? Ô, João, me ajuda aí. Isso. É isso? Coordenação de pesquisa, pós-graduação e inovação. Aí, o depois que foi? Desse, tem que tirar esse, isso, exato. Tá. Coordenação de extensão, Instituto de Ciências Médicas, no fortalecimento das atividades departamentais nestas áreas. Colaborar com a criação e execução de ações que fortaleçam a interface básico, clínico e saúde coletiva. Controlar a frequência dos servidores docentes e técnicos administrativos. O corpo deliberativo de cada departamento é composto pelos docentes efetivos, além de um representante docente substituto, bem como por representante do corpo discente, eleito entre os discentes das disciplinas compreendidas no departamento e representante do corpo técnico-administrativo na forma de legislação vigente. Pode falar, Carlos. Professor, então, uma sugestão nossa que a gente tem para esse trecho é a supressão do trecho eleitos entre os discentes. E por que eu digo isso? Porque senão o regimento determinaria como que o movimento estudantil tem que se organizar. E muitas vezes a gente sabe que não há eleições e o centro acadêmico acaba tendo que indicar pessoas que compõem eles. Então,
A minha proposição é que suprima eleitos entre os discentes. Tá. Deixar em aberto, é isso a sua proposta? Não falar como que é feita essa escolha, entendeu? A gente se organiza. No regimento. Alguém mais gostaria de falar sobre esse item? O Peter falando agora. Então, é porque, na verdade, a gente deixou dessa forma, ô Carlos, é porque pensando no departamento do básico, a gente vai atender outros cursos que não só o curso de medicina. Então, tem essa questão, né? Quem seria o representante? De qual curso? É por isso que a gente deixou como representante eleito pela categoria de discentes. Mas aí... Pode falar, Luiz. Porque aí eu acho que, independente do curso, Peter, o centro acadêmico, todo curso tem seu centro acadêmico. E aí ele, deixando representante discente, ou a gente amarra, botando o centro acadêmico que vai indicar, ou deixa em aberto aí cada curso vê a melhor forma. Não sei. Eu acho que eu ia ter essa discussão mais à frente, em alguns parágrafos. Mas a supressão, eu acredito que não vai mudar muito essa discussão, entendeu? Porque é só para não determinar como que deve ser feita essa indicação. Tá. Agora o Paulo Melo está escrito. Boa tarde, Paulo Melo. Pode falar. Boa tarde, pessoal. Eu cheguei atrasado aqui, mas eu estou acompanhando esse trecho. Eu achei muito importante. Carlos, nós já tivemos representantes dos estudantes desastrosos no nosso colegiado. Certo? Já causaram grande problema. Então, eu acho que os alunos de medicina devem se fazer representar. Vai ser dentro do conjunto da representação dos estudantes hoje do centro. Mas é muito importante, a gente pode travar isso para evitar que pessoas que não vêm às aulas, não têm compromisso em ter um bom rendimento, não estão de fato envolvidos no curso. Já aconteceu isso. Ter 2 ou 3 representantes lá sentados que não estavam nem aí para o curso de medicina, estavam nem aí. E eles eram muito falastrões, muito faladores. Aí eu ficava olhando e falei, miseráveis, o que esses caras estão fazendo aí se eles não se envolvem todo dia no curso? Então, a gente poderia, primeira coisa, viu, Carlos, zelar, criar uma tradição de bons representantes. As pessoas, nem todo mundo que é bom estudante é bom loquaz, fala bem, se manifesta bem, certo? Mas é preciso ter isso. Uma maneira de a gente amarrar isso é que nós colocássemos que não pode ter um CR menor do que 7, como candidato à Bolsa. Representar uma Bolsa é um privilégio. A Bolsa é um privilégio. Ser representante é um privilégio. Então, quando é representante do curso, sentar ao lado no colegiado com os colegas, alguns não tinham o menor respeito ao professor, como se nós fôssemos o lixo, certo? Eu fui tratado assim várias vezes e eu sempre fiquei quieto. A professora Jussara compartilha isso comigo. Então, eu não estou falando no ar, todo mundo sabe que isso aconteceu. Então, é muito importante deixar isso daí, porque as pessoas não entendem o valor da representação do estudante. Nós podemos estar construindo o próximo docente, ou a próxima pessoa que vai estar sentada lá nos dirigindo. Então, é só isso que eu queria falar. Quando amarrar isso daí, a sugestão é colocar que sejam eleitos, escolhidos, que mostrem qualificação acadêmica. A qualificação é o CR. Finalizou, Paulo? Sim, obrigado. Carlos. Professor Paulo, eu entendo a sua ponderação, mas eu não acho que essa discussão seja para o regimento do curso, sabe? A gente tem, né, explicando mais ou menos como funciona a nossa representação, todo ano, quando abrem as vagas, né, e termina o prazo, são realizadas eleições, existe um processo, existe um edital, que a gente se candidata, preenche, há uma votação e tudo mais, e tudo isso de uma forma democrática, há uma eleição. Isso não vai deixar de existir, não é para isso que eu estou falando isso tudo, sabe? É porque muitas vezes não há pessoas suficientes para ocupar todas as vagas, entendeu? Então, assim, acaba que o centro acadêmico precisa indicar essas pessoas. Só que esse trecho poria em dúvida isso que a gente tem que fazer por não ter gente para disputar as eleições, entendeu? Por isso que eu sugeri a supressão desse trecho.
Ó, tem Alec, João e Paulo. Então, assim, eu peço que as inscrições se encerrem na fala do João. Vamos lá, Alec. Então, eu queria então que a gente pensasse uma forma, porque quando a gente colocou esse trecho, né, eleito entre os discentes, não foi nem para escolher a forma que vocês vão indicar. É justamente o contrário. A gente queria resguardar que, independente da composição, da direção, do conselho, etc., esse direito fosse exclusivo de vocês, que vocês tivessem esse poder decisório, entendeu? Não foi nem com o intuito de, não, eles vão ter que fazer eleição. A gente entende que muitas vezes o centro acadêmico ele faça a indicação, é uma organização administrativa, gerencial de vocês, mas o que a gente pensou foi uma forma de resguardar esse direito de escolha entre vocês. Era isso que eu queria colocar. João. Aí tá João, aí o Paulo Melo ele levantou a mão, mas baixou, mas eu não sei se está escrito ainda, e tem o Cláudio. Não, só queria chamar a atenção em relação a isso que o Carlos levantou, que nesse item a gente está falando sobre a representação no departamento, né? Representação discente no departamento. Não é exatamente a representação, é bem diferente do que acontece, por exemplo, na congregação, né? Tem membros discentes também, que vão ser escolhidos entre os alunos de acordo com a forma que os alunos acharem mais adequada. Aqui, nesse caso, como até o Peter colocou, a gente está falando sobre discentes que fazem parte, né, de turmas nas disciplinas que compreendem o departamento. Então, assim, é quase como se fosse um representante de turma, né, que são normalmente escolhidos entre os discentes. Eu até entendo um pouco, né, o que você quis dizer, mas eu acho que a Alec está muito certa, né, no que ela disse, que quando a gente coloca aqui o representante do corpo discente no departamento, ele vai ser escolhido, eleito ou selecionado, acho que a palavra pode ser variada, mas entre os discentes, a gente resguarda a autonomia que os discentes têm de fazer esse processo da forma que eles acharem mais adequada, né? Mas a gente acha que é importante que isso fique no regimento, quer dizer, eu acho que é importante que isso fique no regimento, até porque esse discente poderia ser escolhido de alguma outra forma que não através da autonomia dos alunos. Eu também só queria ressaltar que eu concordo bastante com o que o Paulo falou em relação à escolha da representação discente aqui no curso de medicina. O Cláudio está inscrito, mas eu acho que uma coisa que a gente tem que lembrar é que o centro acadêmico é representação, é um órgão representativo dos estudantes, né? Então, assim, a questão do CR, isso é muito variável. Tem alguns que têm um CR baixo, mas tem outros não dá para a gente colocar isso assim. Mas, na realidade, se esse cara não se comportar de maneira adequada, aí cabe aos estudantes reclamar com o centro acadêmico, que ele não está representando de maneira adequada, até para garantir a questão da democracia, né? Já que tem uma eleição para escolher o grupo de representantes do centro acadêmico. Então, na realidade, é a mesma coisa que a gente escolher um prefeito, escolher um coordenador do curso. Na realidade, no momento que você escolhe, você também tem que cobrar o papel dele como atuando ali naquele cargo eleito, né? Então, assim, eu acho que é da mesma forma. Mas aí vamos o Cláudio, para a gente estar colocando as propostas aqui na mesa. Luiz. Vai lá, Cláudio. Luiz. Cláudio, um minutinho, só uma parte. É só para deixar claro que, na verdade, a grande questão aqui é a questão dos discentes serem discentes das disciplinas, né? O Carlos até falou aqui que no parágrafo primeiro isso está resolvido, mas é um pouco diferente, Carlos, porque no parágrafo primeiro fala que o centro acadêmico indica o representante, mas a escolha do representante, no caso do representante do corpo deliberativo do departamento, tem que ser feita entre os discentes da disciplina, tá? Porque o centro acadêmico ele poderia, sei lá, indicar um aluno que não cursa a disciplina mais do básico, o aluno que está lá no M8,
para ser representante no departamento, do corpo deliberativo do departamento do básico, sendo que esse discente não participa mais das disciplinas do básico, entende? Então, a grande questão, eu até concordo que essa palavra eleita pode ser modificada, mas a escolha entre os discentes das disciplinas é importante, inclusive pelo que o Peter falou, porque a gente vai ter representantes, no básico, né? Vamos ter representantes dos discentes no departamento, de discentes de outros cursos que cursam a nossa disciplina também. Oi, agora é o Cláudio. Você quer falar também, Joelson? Cláudio. Você, Cláudio. Oi, estão me ouvindo? Sim. Eu acho que tem que ser levado em conta alguns pontos seguintes. O que o João falou, pelo que eu depreendi, esse representante tem que ser obrigatoriamente um discente, eu acho que do básico, de outra disciplina também, mas que a condição sine qua non que seja do básico. Esse é um ponto que eu tive dúvida. O outro, em relação à fala do Carlos, se no regimento ou no estatuto do diretório acadêmico, se eles têm autonomia de indicar um representante, se está lá escrito, um representante independente de eleição, quer dizer, se ele não fizer parte dessa diretoria, se ele pode ser indicado como representante, se eles são outorgados, uma vez que forem eleitos, a indicar dessa forma. Isso é um ponto que tem que ver lá. Então, assim, ele fala que às vezes não tem condição de fazer uma eleição e eles indicam. Agora tem que ver se no estatuto ou regimento, não sei como é que eles chamam isso lá, se eles têm autonomia para indicar alguém que não pertença ao grupo que já foi eleito. Porque esse indicado, eles estão terceirizando o que foi outorgado a eles. Então, tem que ver se eles têm essa autonomia. E a outra coisa, em relação ao que o professor Paulo falou, eu acho que poderia ser acrescentado desses itens aí, até mesmo para resguardar a lisura e o comportamento dos membros do corpo deliberativo, que se o comportamento do representante durante a realização das reuniões do corpo deliberativo não estiver dentro de preceitos básicos de participação, educação, e aí vão todas as coisas, foi o que o Paulo falou, que transcendeu não só uma questão só de falta de participação, mas de um comportamento não condizente com o meio que ele estava, o corpo deliberativo ter autonomia, independente dele ser proveniente do discente, ser do docente, não importa de onde for, mas o conselho, o corpo deliberativo tem uma autonomia para que diga, ó, o seu comportamento não é digno, não se adequa, e o corpo faz uma reunião e decide se ele vai ou não participar. Se, por acaso, ele não for condizente com o que o corpo considera como coisa, ele é devolvido ao de origem, e essa origem faz uma nova eleição e indica um outro representante. Eu acho que aí já contempla, depende o que o Carlos quer, e contempla, talvez, para resguardar a lisura, o bom relacionamento dentro do corpo deliberativo dessa forma, se tiver algum item dizendo isso, que se o comportamento não for condizente com o que for de consenso desse corpo, como deveria ser. Eu acho que o Paulo, ao invés de botar aí o CR, que de repente engessa o desempenho, aí entra naquilo que o Luiz Cláudio falou, que nem sempre a nota representa grau de participação, eloquência nas palavras, de relacionamento, mas eu acho que o corpo deliberativo, a quem não achar que não é condizente, se reúne e diz, ó, em reunião tal, o comportamento não foi aceito, devolve a origem indica um outro. Eu tenho isso como proposta. Acredito que contempla o que o Paulo talvez, o que o João também tenha falado em concordância com o Paulo. Peço que você escreva no chat sua proposta, para depois a gente colar ali. Mas, assim, eu só queria esclarecer que essa proposta que você está fazendo, na realidade, a gente já existe um código de disciplinar que isso daí não é só para o estudante, é para o docente também e o técnico. Aquele que não aquele que não cumprir, aí existe o código disciplinar. Então, assim, eu acho que essa proposta em si, ela já está dada, porque, na realidade, já existe isso. É só a gente aplicar. Como em qualquer instância colegiada, pode ser aplicada a qualquer um que faz essa parte. Então, assim, aí eu estou vendo aqui, ó, tem a Gabriele, tem o Carlos e tem o Cláudio.
eu peço que vocês falem, mas assim, já façam as propostas, porque a gente as inscrições já encerraram. Como só o Carlos tinha falado, eu estou abrindo a sessão agora para a Gabriele, eu peço que vocês sejam sucintos e já encaminhem com a proposta, tá? Só um momento, então, já que eu cometi aí uma redundância, eu retiro isso e deixo, então, o que já tem. Só que eu achei que, nesse contexto aí, talvez coubesse já para resguardar, mas se tem isso, eu retiro, então, a proposta. Tá. Ok. Gabriele. Boa tarde. Eu queria fazer uma sugestão direto mesmo. Eu queria sugerir que retire essa parte do eleitos entre os discentes e que coloque ali no primeiro parágrafo, representantes do corpo discente deverão ser selecionados a critério do centro acadêmico, sendo necessariamente alunos cursando a disciplina do departamento. Tá? Eu não sei a forma muito bem como escreveria. Mas aí, botando essa parte que o professor João falou que é importante ter, né, que o discente representante tem que ser do departamento, e ao invés de colocar indicado ou eleito, ou coloca selecionado a critério do centro acadêmico. Então, por exemplo, você está propondo, só para eu entender, você está querendo tirar eleitos entre os discentes, toda essa parte, eleitos entre os discentes das disciplinas compreendidos no departamento, você quer que cole embaixo, é isso? Ou você quer que mantenha esse texto em cima e faça um outro texto embaixo? Isso que eu fiquei confuso. Então, o que eu entendi é que o primeiro parágrafo está discriminando como deve ser esse representante. Tá, então, para mim, coloca tudo no primeiro parágrafo. Então, o representante vai ser selecionado pelo centro acadêmico, sendo necessariamente um aluno cursando o departamento... Eu sei. Não, tudo bem, mas aí... Aí retiraria dali, sim, isso. Tira, então, eleitos entre os discentes, é isso que você está propondo? Sim. E eleitos... Tá. E tirar, então... só marca ou copia, porque essa é uma proposta, porque a gente não sabe se todos vão concordar. Então, a proposta é o corpo deliberativo... Eu posso escrever no chat. Escreve, por favor, facilita. Então, Carlos... Vai lá, Carlos, fala aí. Não, professor, eu vou retirar minha inscrição depois da fala da Gabi. Tá bom. Você entendeu, Bárbara? Só para colocar essas duas propostas... E tem a proposta também do Paulo Melo, de Paulo, você mantém sua proposta do CR? Sim. Então, Eu acho que tem que ter, não obrigatoriamente o CR, mas eu acho que tem que ter, assim como você falou, o professor tem que ter uma postura. Você não pode falar e você está num dia ruim e soltar o seu vinagre em cima de um estudante ou de um colega. O estudante não pode perder a compostura. Então, mas aí assim como você me deu a palavra, eu estou falando agora, o estudante tem que aprender a fazer isso quando representa. Ele não representa ele representa os estudantes. Então é muito importante, certo? Eu já sou velho bastante para saber que quando eu estou falando por mim mesmo, eu estou falando pelo meu grupo. Então, quando você é o general, você fala pelo pelotão, pela sua legião. Quando você é o professor, é diferente. Então, o estudante tem que pensar nisso, ele está representando. Mas, Paulo, não poderia, então, já que já existe um código disciplinar, de não colocar a sua proposta e colocar só as outras duas? Porque, na realidade, você já tem no código disciplinar. Eu espero que a gente não se esqueça desse momento, porque eu passei momento, eu evitei ir à reunião do colegiado várias vezes, eu deixei de ir para não ter que sentar e ouvir certas coisas que eu ouvia. Certo? Então, por isso que eu quero chamar a atenção disso, que é importante. O estudante é a razão da nossa existência. Nós trabalhamos, estudamos, eu estou agora escrevendo aqui, estou interrompendo minha reunião com você e um artigo, mas é importante, o estudante é a razão disso tudo. Então, eles têm que entender o valor deles. Para entender o valor deles, tem que haver o estudante que tem isso na cabeça, e nem todos têm. Eu sei, mas a gente pode cobrar isso, né? A gente pode cobrar, o coordenador, quem está presidindo a reunião pode cobrar isso, como a gente já teve em situações no NDE,
que você faz parte, em que um professor desqualificou o outro na frente dos demais. Horrível, horrível. Foi horrível. Então, assim, isso não é legal para ninguém. Então, por isso eu acho que isso já existe um código. Naquele momento não foi aplicado, mas a gente pode adotar isso futuramente, até porque a gente está respaldado. Mas nesse sentido, por isso eu estou querendo saber se a gente pode tirar a sua proposta, já que aí até... Pode tirar a proposta. Eu só quero que não esqueçam dela um dia. Tá. Eu falei isso, nós estamos escrevendo. Pensem nisso, sempre. Eu agradeço a colocação do Cláudio ali. Cláudio muito loquaz nisso que ele foi. Eu fico cada dia mais admirado desse meu amigo. E eu gosto muito disso. Porque eu sempre fui muito ruim para falar. Eu sempre sou explosivo para falar. Quando está em reunião, uma coisa dando aula, eu dou aula agressivamente. E às vezes eu levo isso para a reunião. Ok? Vamos lá. Okay. Ou então minha fala. Ok. Cadê a Gabriela? É sua proposta? Acabei de enviar, estava editando o texto. Você copia aí, Bárbara, e cola aí embaixo, para a gente saber qual das duas. É a proposta A e a proposta B. E ver qual das duas vai se vencer. Ou só a proposta da Gabriela, se estão de acordo ou não, senão mantém a anterior, né? Pelo que eu entendi. É isso? Então, a proposta 1 é manter o texto como estava, né? Então, o corpo deliberativo de cada departamento é composto pelos docentes efetivos, além de um representante dos docentes substitutos, bem como dos representantes do corpo discente, eleitos entre os discentes das disciplinas compreendidas no departamento e representantes do corpo técnico-administrativo na forma da legislação. Os representantes do corpo discente deverão ser indicados pelos centros acadêmicos dos cursos atendidos pelo departamento. A outra proposta estaria mantido o texto inicial, né, do artigo 24, não é isso? Apagaria essa parte que está em vermelho, Luiz. Apagaria a parte que está vermelho, que aí manteria e representante do corpo técnico administrativo, e mudaria o artigo 1º, o parágrafo 1º, para os representantes do corpo discente deverão ser selecionados entre os discentes das disciplinas compreendidas no departamento a critério do centro acadêmico dos cursos atendidos pelo departamento. Eu peço que os membros do colegiado se manifestem, então, quem é a favor da proposta 1 e quem é a favor da proposta 2. Todos estão esclarecidos em relação às duas propostas? Ok, então, a votação aberta. Professor, qual que é a 1 e qual que é a 2? A 1 é a que já estava, e a 2 é a proposta que a Gabriele fez. Obrigado. Quer que eu repita? Tá. Então, a 2 venceu. Tá bom, Bárbara? Já pode tornar a 2, então, oficial. Os representantes do corpo técnico-administrativo serão indicados pela categoria caso faça... Oi, Carlos, fale. Professor, é porque dentro do parágrafo 1 eu queria trazer uma outra discussão ainda. Então tá. Por que você não falou logo tudo? Porque entra... Porque estava no outro trecho, aí ia para outro parágrafo, enfim. Mas aí, em relação, até o que, se não me engano, a professora Lete ou Peter, não sei, que já haviam comentado a respeito de centros acadêmicos, porque dos cursos atendidos pelo departamento. Eu entendo dos centros acadêmicos, você está querendo botar um S, é isso? Não é isso que eu estou falando, não. É porque eu estou falando em relação aos outros cursos e a questão do básico compreender outros cursos. Eu queria levantar a discussão justamente por uma preocupação minha de estar descrito dessa forma e não ficar explícito como que vai ser essa composição, entendeu? E num futuro, ainda que seja dentro do ICM, não saber que cadeiras são essas dentro do departamento do básico e acabar a gente, discente do Instituto de Ciências Médicas, não ter cadeira dentro do departamento do básico, entendeu? Eu não entendi se é essa a proposta, mas foi uma preocupação que eu tive lendo esse trecho. Alec, o João gostaria de falar, ou Peter, ou Paula, gostaria de falar sobre essa questão? Alguém?
Não, a nossa proposta era que a cadeira de representação discente pudesse ser através de escolha entre os CAs dos cursos envolvidos, que fosse ocupada por estudantes de um dos cursos que a gente atende, a critério de vocês. Mas aí a Ilana está perguntando, é um só? Porque, na realidade, não definimos a quantidade. Isso que eu queria entender. Um representante seria o representante da nutrição, da medicina, da coisa? Não teria um representante de cada curso? Peter, responde aí, Peter. A pergunta é sobre o departamento ainda? O conselho do departamento? É departamento, isso. Então, meninos, Ilana e Carlos, desculpa, né? Vocês têm nomes. Ilana e Carlos. Os departamentos ainda vão elaborar os seus regimentos, então isso vai ser discutido ainda. Então, possa ser que o básico considere isso, né? Um representante de cada curso que é atendido. É uma coisa possível, a gente não sabe. E, na meu ver, isso não cabe ainda no regimento do Instituto determinar como vai ser a composição dos conselhos deliberativos dos departamentos. Mas a gente, durante a discussão lá do regimento do departamento do básico, por exemplo, né, que é onde se enquadraria essa situação, a gente pode abrir essa discussão com os alunos também. É coisa futura. Só uma complementação, até porque a gente pretende, né, cumprir o que prevê a LDB com relação à representação, né? Então, para a gente atender, tem que ter, no mínimo, 70% de representação docente. A universidade utiliza 70, 15, 15. E a gente pode ajustar o número de componentes, né, dessa... A gente está chamando de quê? De conselho departamental, né? Eu acho. A gente pode ajustar o número de pessoas que vão compor esse conselho departamental para atender uma definição nossa. E como o Peter falou, isso é uma questão que a gente pode considerar. Mas, realmente, acho que não cabe aqui, no regimento do Instituto, a gente já colocar isso fechado. É porque cada departamento vai ter sua particularidade, entendeu, Ilana? Luiz, seu microfone. Agora é o Cláudio. Cláudio gostaria de falar. Agora, entenderam, Ilana e Carlos? Porque, na verdade, isso é uma particularidade de cada departamento. Cada departamento vai estar fazendo um regimento específico, entendeu? E aí a composição desse conselho. Aí tem o Cláudio e tem o João. Cláudio. Então, se for para contemplar isso que a Ilana levantou, é só acrescentar aí, botaria vírgula, botaria, fica a cargo dos departamentos específicos a determinação do quantitativo de componentes e de quais serão abrangidos na criação do seu regimento próprio, do seu regimento particular. E resolve isso. Eu peço para colocar a proposta no chat. Entendeu? Ok. Na redação. Eu queria falar antes de botar a proposta. Então, mas está o João na sua frente. Aí o João e aí depois sai lá. Aqui, estou aguardando. Ok, João, você. Não, na verdade, é só um complemento do que a Alex falou, e que o Peter falou também, né? Essas normas dos departamentos, de acordo com esse regimento que a gente está discutindo, elas vão ser elaboradas pelo departamento e encaminhadas para o Conselho Deliberativo, né? Então, os alunos, mesmo os alunos representantes no Conselho Deliberativo do Instituto, vão ter acesso a essas normas. Isso pode ser e vai ser, né, discutido, além de ser discutido dentro do departamento, com os discentes envolvidos e tudo mais, também vai ser discutido aqui nesse mesmo fórum, a partir do momento que as normas forem elaboradas. Ilana. Não, meu questionamento é só em relação a essa votação depois, e isso não ficar registrado, porque, assim, não faz sentido um aluno da enfermagem votar por um aluno da medicina, até porque ele não sabe o que um aluno da medicina, não sabe os problemas da medicina, não tem, apesar do básico ser a mesma coisa. Mas já que é um departamento que é referente aos 3 cursos, né? Não sei se tem mais, eu acho que é só nutrição e enfermagem,
e medicina, já que é um departamento que se refere aos 3 cursos, eu acho que deveria ter um representante de cada curso. Só para deixar registrado aqui. Eu não entendi. Estou vendo aqui, farmácia também, que a Paula coloca. E cadê a sua proposta, Cláudio? Então, ainda inclui farmácia e biologia. Então, assim, são cursos que não têm muito a ver com a nossa problemática. Então, assim, já que é um departamento que envolve vários cursos, teria que ter um representante de cada curso que leve as demandas do próprio curso. Ok. Cristiano, depois o Carlos. Ok. Em relação à proposta do Cláudio, que ele colocou aí, Cláudio, a minha preocupação é o seguinte, se a gente ficar à mercê, se a gente não deixar amarrado e ficar à mercê de cada regimento de departamento, vamos supor que um departamento de biologia, não sei, estou colocando uma ideia, coloque que teremos 2, 3 representantes de discentes. A gente vai perder a paridade. Eu concordo com a Ilana que a proposta talvez de um discente de cada curso seria uma proposta interessante, porque abrangeria cada especificidade de cada curso, mas sem perder a paridade. Então, agora o Carlos. Então, professor, entendendo toda essa discussão e o que a professora Leque e o professor Peter trouxeram em relação a não caber a esse regimento, né, decidir como que vai se dar a divisão, né, a formação, e também a questão da paridade do departamento básico, a minha sugestão é que se discrimine que no departamento de ciências básicas deve ter pelo menos uma cadeira da medicina, entendeu? Independente de qualquer coisa, por estar vinculado ao Instituto de Ciências Médicas. Luiz, Você está mudo, Luiz. Eu esqueço desse detalhe. Obrigado. Você registrar no chat a sua proposta, porque na realidade, só para a gente ter claro quais são as propostas para depois a gente colocar aqui, tá bom? Mas aí eu não entendi, Ilana. Porque o Carlos falou que deveria ficar registrado pelo menos um discente da medicina. Só que aí os outros cursos podem simplesmente falar que eu quero tantos representantes da biologia, tantos representantes da farmácia. E aí ficaria... não seria igualitário, entendeu? Eu acho que o mais igualitário seria um representante de cada curso. E eu acho que isso teria que ficar registrado. Que não cabe ao regimento discriminar como isso vai ser, né? Eu não estou falando em relação à quantidade, mas de ter representação de discente da medicina por estar vinculado ao ICM, entendeu? Tá. Então é uma outra proposta, pelo que eu estou entendendo, é isso? Não é isso, Carlos? É a mesma, talvez eu tenha me explicado errado, mas é a mesma ideia. A mesma ideia do Cláudio? Sim, professor, mas considerando que a gente não pode determinar no regimento do ICM como que o departamento vai se organizar. Tá, ok. Agora tem a Gabriele e depois a Leque. Então, eu estava até escrevendo aqui uma proposta, porque essa questão vai ser só o departamento do básico, né? Porque todos os outros departamentos são de alunos da medicina. Isso mesmo. Pelo menos por enquanto, né? Enquanto só existia a medicina no Instituto de Ciências Médicas. Pode ter outros cursos no futuro, né? Então, a minha proposta seria... Porque eu ainda não montei, né? A minha proposta seria fazer um parágrafo específico para o departamento do básico. Então, botaria em um parágrafo os representantes do departamento de clínica médica, clínica cirúrgica, materno-infantil e saúde coletiva seria selecionados entre os discentes das disciplinas compreendidas pelo departamento a critério do Centro Acadêmico de Medicina, no caso, né?
E aí um específico do departamento. Só que aí você acabou de falar isso aí, que talvez entre outros cursos depois, e aí já bagunçou tudo. Então, estou pensando aqui ainda. A tendência é piorar, né? Então, Alec, por enquanto, vai lá. Então, a questão que eu queria levantar é que se a gente coloca, né, aí já engessado que vai ter uma representação, uma cadeira, né, digamos assim, de cada curso, isso diretamente vai influenciar no número de pessoas que vão compor o nosso conselho departamental. Porque se a gente for manter a proporcionalidade, 70, 15, 15, quantos docentes vão ter que ter nesse conselho para a gente chegar a essa proporcionalidade? Então, assim, eu só queria trazer novamente o que o João colocou, né? O departamento, ele vai produzir o regimento dele, e esse regimento ele vai ser trazido para o Conselho Deliberativo do Instituto, que tem a representação discente. Não vai ser nada decidido à revelia de qualquer representação que componha o Conselho Deliberativo. Então, eu volto a dizer que não é nesse documento que a gente tem que amarrar a composição, né? Eu estou falando em composição, não estou nem falando em representação, de qualquer um dos departamentos que vão surgir no Instituto. Tá sem som. Travou? Não. Então, Carlos, só uma pergunta, então. Você concorda, você e a Ilana, concordam com a proposta da LEC, ou vocês ainda querem manter a proposta de vocês? Mantém a proposta do Carlos, já que o básico está no Instituto de Medicina, que pelo menos uma dessas representações seja do curso de medicina. Então, como ficaria o texto? Qual a proposta de vocês? A Gabriele levantou a mão. Fale, Gabriele. Então, eu acho que o que está pegando, acho que para a gente, não é porque, por enquanto, só tem a medicina no nosso instituto, né? Só tem o curso de medicina, no caso, nesse nosso instituto. O que está sendo estranho para a gente não é dividir com outros cursos a representação. Se surgirem outros cursos dentro do nosso instituto, faz todo sentido terem representantes estudantis desses cursos. Mas considerando que os cursos que a gente está citando agora, que são regidos também pelo básico, são de outros institutos, aí fica estranho. Eu acho que esse é o problema, na verdade. Então, é isso. Então, assim, a gente teria que garantir uma representação nossa. É isso, porque a gente está dentro do instituto. Okay, do instituto não, desculpa, eu estou falando da Faculdade de Ciências Médicas. Falei errado. Não, é instituto mesmo. Instituto de Ciências Médicas. Instituto. Instituto. João? João? Eu acho que o Cristiano está na minha frente, não? Não sei, o Cristiano está com essa mão levantada o tempo todo, assim. Aí eu não sei se ele se levantou de novo ou não. Cristiano, você levantou sua mão? Eu já falei, esqueci de abaixar de novo. Ah, tá, viu? É você, João. Não, então, eu só queria voltar a falar sobre essa questão dessa representação que a gente está discutindo aqui. Olha, tá, gente? Essa representação ela não é a representação do Conselho Deliberativo do Instituto. Né? Não vai ser decidido, as coisas do Instituto não vão ser decididas por essa representação que a gente está discutindo agora. Essa representação que a gente está discutindo agora, ela é sobre a representação dos discentes que fazem parte das disciplinas de um determinado departamento. Né? E, então, e essas disciplinas, como vocês sabem, né, elas são dadas de forma quase que individual nesse momento para os diferentes cursos, né? A gente tem disciplinas, por exemplo, de outros cursos como farmácia que não tem absolutamente nada a ver com as disciplinas da medicina. Então, nessas disciplinas... João, só um minuto. Cristiano, por favor, desliga seu som, Cristiano. Pode continuar, João. Então, essas disciplinas que são da biologia ou da farmácia e tudo mais, os representantes discentes daquelas disciplinas, eles não vão ter nenhum tipo de ingerência sobre absolutamente nada que acontece na medicina. Eu, particularmente, não sei exatamente como propor a inclusão de uma representação específica
dos discentes da medicina. Então, eu vou ressaltar aqui a proposta que o que a Alec falou e que o Peter falou também, que é sobre a questão das normas do departamento básico. Depois que a gente conseguir sentar, escrever as normas e pensar elas, inclusive com a participação de vocês, alunos do curso de medicina, que a gente traga as normas para cá e que a gente delibere sobre essas normas, porque esses itens que estão aqui são itens que são para todos os departamentos. Então, para todos os departamentos vai ter que ter representação do corpo discente das disciplinas que compreendem o departamento, né? Então, é uma norma geral. Não sei se eu fui claro, mas a minha proposta é que a gente discuta isso quando, nesse mesmo colegiado, a gente trouxer as normas do departamento básico para serem discutidas. Ok, o Paulo está inscrito. Pode falar, Paulo. Eu estou ouvindo o que o João está falando. Eu queria o seguinte: eu convivi durante muitos anos em escolas de medicina, aliás, em 3 escolas de medicina, onde o colegiado era composto pelo ciclo básico, ciclo clínico, não havia separação alguma. Certo? Os professores do ciclo básico, de bioquímica, histologia, imunologia, microbiologia, biofísica, e uma das pessoas mais fortes era do professor de histologia, que era um decano, uma pessoa experientíssima, e que era também professor aqui da UFRJ. A gente conviveu durante anos sem nenhuma dificuldade, nenhuma tendência a ser uma coisa predominar. Então, esse balanço, esse equilíbrio é muito importante. Não pode ter um sujeito em que a perna direita pesa 70% do corpo. Todas as representações têm que ter um peso igual. É muito importante, quando escrever isso, pensar desse jeito. A voz do estudante será ouvida, a voz dos funcionários será ouvida, cada corpo docente, cada docente dos representantes será ouvido, mas lembrar que tem que dar um equilíbrio, pensa nisso. São muitos anos eu vendo isso. Quando tem essa mudança, já aconteceu isso aqui recentemente, na reforma do ICB, que acabou com os departamentos, e nós criamos uma mula sem cabeça, aquele troço que tem um monte de cobra na cabeça. Eu não sei o nome que se dá, mas agora não me falha o nome. Mas a gente pode criar isso, cuidado com isso, só isso. Eu peço, tomar muito cuidado em ser modesto, em colocar o texto autolimitado. Por favor, é um velho falando. Eu ia propor para o grupo, assim, os estudantes olharem isso com calma, a gente deixar em destaque aqui, como a gente fez em outros pontos do documento, e no próximo encontro vocês tragam isso mais... pense sobre tudo isso que foi dito, voltem, converse com seus pares, e aí na próxima semana a gente continua essa conversa. Pode ser assim? Carlos, Ilana e Gabriel? Eu acho que isso mesmo, fica melhor. Ótimo, fechou. Então, vamos seguir. Representante do corpo técnico administrativo... Oi, fale. Desculpa te interromper, eu só queria dizer para os alunos que os representantes aqui do básico aqui no colegiado estão à disposição se eles quiserem conversar sobre essas questões depois. Os representantes do corpo técnico administrativo serão indicados pela categoria, caso faça parte da composição do departamento. O chefe do departamento terá direito a voto qualificado no seguinte empate em votação. O corpo deliberativo do departamento reunir-se-á ordinariamente, no mínimo 10 vezes ao ano, em caráter extraordinário, sempre que convocado pelo chefe ou por 50% mais um dos seus integrantes. Título 4. Das disposições transitórias. O atual coordenador do curso de medicina assumirá a função de diretor pro tempore do Instituto de Ciências Médicas do Centro Multidisciplinar UFRJ Macaé. O diretor pro tempore do Instituto de Ciências Médicas do Centro Multidisciplinar da UFRJ Macaé, nomeado conforme o artigo 10, terá 6 meses prorrogáveis por igual período para a implantação que aí seria Conselho Deliberativo do Instituto de Ciências Médicas, tá, Bárbara? Só para botar aí. Ciências Médicas, previsto no artigo 10º deste regimento. O diretor pro tempore terá 6 meses prorrogáveis, igual período, para realizar consulta homologada pelo Conselho Deliberativo. Aí o parágrafo 27, o artigo 27,
aí, pelo Conselho Deliberativo do Instituto de Ciências Médicas do campus UFRJ Macaé, professor Aloysio Teixeira, para nomeação do diretor do Instituto de Ciências Médicas, centro multidisciplinar da UFRJ, pelo reitor. Então, desce mais um pouquinho, Bárbara. Tá, desculpa. A proposta de alteração deste regimento ou aprovação de um novo ocorrerá em reunião especial da congregação devidamente convocada apenas para este fim e submetida posteriormente à aprovação do Conselho Universitário. Este regimento entra em vigor na data de sua publicação no Boletim da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A minha sugestão, a gente tem outras contribuições aqui, já são 4h48. Minha sugestão é a gente parar a reunião hoje por aqui, até porque tem essa demanda do corpo discente, tem essa questão aqui da eleição do chefe de departamento. A minha proposta, até para não ficar uma conversa corrida, que a gente volte a sentar, acredito que vai ser a nossa última, na próxima terça-feira, para fechar, e até eu peço para as áreas, olha, amanhã a gente vai ter reunião com o decano, e aí o decano vai estar, ele tem feito toda uma conversa com todos os institutos, e a medicina ficou por último para conversar. Talvez ele tenha alguma coisa a trazer também para esse regimento, então eu acho importante a gente segurar um pouco a peteca para, na próxima semana, a gente continuar a conversa depois da reunião que a gente vai ter amanhã com ele. Eu queria saber se todos concordam, se aquele que não concorda, que se manifeste. Então... Falou bem, Luiz, é muito importante isso que você vai fazer amanhã com o IRNAC, e esse amadurecimento, essa fala com cuidado, porque a gente vai escrever uma coisa que pode guiar nossas vidas. Eu vejo no futuro a gente tendo uma escola de medicina. No começo é um instituto, mas amanhã é uma faculdade de medicina. É o que eu gostaria muito que tivesse em Macaé, com todos os ciclos dentro dela, entendeu? Vamos lá. Bom trabalho. Gostei. Agora, eu tive outra coisa, marca essa reunião para terça-feira, que hoje teve CD, eu saí do CD eu não fui ao CD, eu também. Pois eu saí do CD ainda com coisas, escutando. Como a Arlene estava lá, a professora Arlene, eu não tenho medo. A Arlene é uma pessoa muito sensível e muito equilibrada, então eu não tive a menor dúvida. Eu falei, vou sair que a Arlene está aí. Uhum. Eu fico preocupado. Eu não estou preocupado com o nosso regimento, mas eu tenho medo de a gente criar uma mula sem cabeça, entendeu? E aí eu concordo. E aí, por isso, eu acho que a gente deve agora botar, igual quando a gente produz um texto, né, um artigo, né, a gente constrói, depois deixa ele de molho e depois relê. A minha proposta é que a gente faça essa releitura nessas daqui até terça-feira, que a gente faz uma outra reunião extraordinária na terça-feira, às 2h, e amanhã é importante que todos participem dessa reunião com o decano, né? Oi, a Alec quer falar, né? Pode falar, Alec. Não, é sobre outra coisa. Antes de encerrar a reunião, eu só queria tirar dúvidas sobre a questão da aula prática com você. Mas aí pode ser depois. Pode ser depois. Né? Só para você não encerrar, que eu quero falar com você. Tá bom, ok. Tá. Vou sair, Luiz Cláudio. Vou sair, que eu vou dar aula daqui a 1 minuto. Tá ótimo, boa aula. Tá. Então, pessoal, próxima terça-feira, às 2h, a nossa última reunião, espero que seja a nossa última reunião do Extraordinário sobre o regimento. Ok? Tá ok, professor. Muito obrigada. Eu peço que vocês participem amanhã da reunião, que é importante que todos estejam presentes para ouvir o decano falar, né? Porque foi definido que o IRNAC vai ser o nosso apoiador na construção do regimento junto com o Eduardo. Então, os dois estão nos apoiando agora. Então, é importante a gente estar presente nessa reunião amanhã. Tá bom? Vai compartilhar o link lá no grupo? Já passamos o e-mail para todos os membros do colegiado. Mas amanhã, antes da reunião, a gente vai passar no link do grupo do Zap. Tá bom? Tá ok, professor. Muito obrigada. Que horas é mesmo? Tchau, então. Amanhã, 2h. E terça-feira, às 2h também. Então, pessoal, boa tarde. Boa tarde, sessão encerrada. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos. Boa tarde. Pode parar a gravação, Bárbara.